Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 22 de fevereiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. O fim de Gerasimov, o general Gerasimov. O contra-ataque em Zaporizhia destraçalha os planos do Kremlin. A imagem do general Valery Gerasimov ficou muito comprometida com o que aconteceu em Zaporizhia. Quero falar sobre esse fato e a influência no comando dele. A cadeira do general Valery Gerasimov nunca balançou tanto. Enquanto o chefe do Estado-Maior russo e, na prática, o comandante de todas as forças armadas russas, tentava desesperadamente salvar sua reputação com uma ofensiva em Zaporizhia, tomar Uliápoli, que era um ponto muito importante para avançar até a cidade de Zaporizhia. As forças da defesa ucraniana aplicaram um golpe de mestre, como vimos em outros relatos. Aproveitando-se de falhas tecnológicas e do isolamento térmico das tropas russas, a Ucrânia retomou assentamentos estratégicos e transformou a vitória russa em uma sentença de morte congelante. Entenda por que a invasão de Zaporizhia é um delírio logístico e como o destino do general Valery Gerasimov está selado nas trincheiras de Dnipropetrovsk. Esta é uma avaliação que eu faço, mas eu diria para vocês, não é apenas a minha avaliação solitária, tenho que ser sincero. Inclusive, aqueles blogueiros, influencers russos pró-guerra estão chegando ou já chegaram à mesma conclusão, bem como alguns analistas internacionais. Eu quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui você vê a verdade, é o canal da verdade. Fake news proibidas. Eu quero convidar a todos a darem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Obrigado. No tabuleiro de xadrez da guerra na Ucrânia, o prestígio de um general é medido pela distância entre suas ordens e a realidade nas trincheiras. Para Valery Gerasimov, o homem que personifica a doutrina militar russa, essa distância tornou-se um abismo intransponível. Esse general, ele é o cara, né? Vamos dizer assim, ele é o cara que fez toda a doutrina militar da Rússia. Eles foram para a guerra e ainda lutam essa guerra em cima de uma doutrina criada por ele, que na realidade é uma cópia remendada da época stalinista ainda da Segunda Guerra Mundial. O Ivan Timoshko, que é um ucraniano, ele é do Conselho de Reservistas da Ucrânia, ele explicou de uma maneira muito cirúrgica o que está acontecendo. Ele diz o seguinte: a cadeira do general está tremendo. Temos notícias, ele diz, né? Zaporizhia, que deveria ser o troféu para compensar os fracassos humilhantes em Pokrovsk e Kupiansk, tornou-se o palco onde a carreira de Gerasimov pode encontrar seu fim definitivo. Isso é uma coisa muito grave, né? E é um general também que se alimenta de mentira. Agora, eu acho que muitas mentiras que ele fala, ele, não todas, mas ele combina com o ditador da Rússia, principalmente aquelas em que eles querem induzir os americanos a acreditarem que eles estão vencendo. A Ucrânia identificou as unidades russas que se infiltraram de forma imprudente e as isolou. No inverno impiedoso da estepe ucraniana, o isolamento não é apenas um problema tático, é uma sentença de morte. Porque esse inverno, como acho que qualquer inverno na Ucrânia, eu já estive em mais de um inverno, são muito rigorosos. Né? Você dizia, esse inverno é só menos 20 a máxima. Aí eu viajei para uma região que estava menos 30, é muito frio, não vejo a diferença. Né? Essa geração, a nossa atual, na Europa está todo mundo acostumado com o aquecimento.
Então ele sofre muito. Agora a Ucrânia, tal como a Rússia, estão sofrendo muito por causa dos cortes de energia. Sem suprimento, sem comando e sem calor, o soldado russo torna-se uma estátua de gelo antes mesmo de dar um tiro com o seu fuzil. E aí vem a brecha tecnológica e é o que possibilitou essa retomada ucraniana, né? A inteligência ucraniana, ela demonstrou mais uma vez que a tecnologia é senhora do campo de batalha moderno. E os russos correm atrás e descobriram isso muito tarde. Eles não foram preparados para a guerra, para essa luta. Aliás, eles foram para ganhar a guerra em 3 dias. No máximo um mês. Depois eles estenderam para um mês quando não deu em 3 dias. E estamos aí. Terça-feira será 4 anos dessa segunda fase da invasão criminosa de Moscou. Ivan Stupak, vou citar esse senhor aqui, ele revelou um detalhe fascinante. As forças ucranianas aproveitaram momentos de desconexão russa da rede Starlink para golpear. Sem dúvida, já discutimos sobre isso, não vou me aprofundar. Sem a cobertura de satélites e comunicações em tempo real, vilas como Ternovat e Kozhitve foram limpas, né, da presença russa em manobras rápidas e eficazes, deixando os russos atordoados. Aí, onde o general Gerasimov via uma cabeça de ponte, e colocava no mapa que tinha uma cabeça de ponte, os defensores ucranianos viram uma oportunidade de ouro. O avanço em direção a Dnipropetrovsk foi barrado. Eles não conseguiam se comunicar. A arrogância do comando russo em tentar avançar sem reservas, esticando muito a logística e sem reservas adequadas, expôs o flanco de suas melhores unidades. Foi a deixa para a Ucrânia. Enquanto a propaganda russa tenta vender o avanço perto de Berezovsk como uma vitória, analistas independentes mostram que o saldo em Zaporizhia é de retração e pânico entre os ocupantes. Ou seja, eles tentam vender uma coisa que não existe. Mas, na realidade, enquanto eles tentam vender isso em Pokrovsk, né, em Zaporizhia, a realidade mostra que eles são mentirosos. O alto comando russo parece ignorar a matemática básica da guerra urbana. Zaporizhia é um gigante industrial. Antes da invasão, a cidade de Zaporizhia abrigava 700.000 almas. Hoje ainda pulsa com 500 mil de cidadãos resilientes que estão lá, ou seja, aproximadamente 500 mil, 200 mil já foram embora. Se os russos levaram 2 anos para tentar subjugar Pokrovsk, sem sucesso, né? Uma cidade 7 vezes menor, a conquista de Zaporizhia levaria por baixo, numa conta assim, vamos chamar assim uma conta de padeiro, porque os russos não entendem mais do que isso, levaria por baixo meia década de moagem humana. Uma década, 10 anos, 5 anos, exatamente como eles estão fazendo. Analistas como Roman Svita e o Alexander Kovalenko alertam: a Rússia não tem recursos para invadir, apenas para aterrorizar. E é o que eles estão fazendo. Aterrorizam os civis ucranianos na retaguarda. O plano de Gerasimov reduziu-se a bombardear civis a partir das alturas de Stepnohirsk, com bombas planadoras e drones. É a estratégia do fracassado. Quando não se pode conquistar o solo, tenta-se assassinar a cidade, tenta-se assassinar civis, crianças, idosos. É isso que ele está fazendo. Mas as cidades não morrem tão facilmente e o exército russo não tem mais o fôlego necessário para um cerco dessa magnitude. A ofensiva russa não dá trégua desde outono de 2023. Atingiu o seu ponto de saturação. Segundo, eu acho que isso é um veredito final já, né? Porque o gênio de Gerasimov entregou montanhas de corpos e pouquíssimo terreno estratégico. Agora, com a contra-ofensiva ucraniana recuperando vilas vitais e o inverno fechando as rotas de fuga, a conta chegou. E a Rússia está pagando, né, o preço alto por essa conta. Se Zaporizhia era a única esperança de redenção para o citado general, o resultado foi o oposto. Foi a confirmação de que a máquina de guerra russa está operando no limite da sua exaustão. Para concluirmos, eu avalio que o destino do general Valery Gerasimov agora está intrinsecamente ligado ao barro e ao gelo de Zaporizhia.
ao tentar forçar uma vitória que a logística e o moral de suas tropas não podem entregar, não podiam, não podem e não poderão entregar, ele assinou a própria obsolescência, ou seja, o general é obsoleto, com as suas doutrinas militares falidas, já copiadas da Segunda Guerra Mundial e uma falsa adaptação. A Ucrânia, agindo com a paciência de quem conhece cada palmo de sua terra, mostrou que contra-ataques inteligentes valem mais do que ondas humanas desesperadas. Zaporíjia permanece como um bastião inexpugnável. E o general, que prometeu conquistá-la, pode acabar sendo a próxima peça removida do tabuleiro de xadrez pelo próprio ditador da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Inscrevam-se, deem um like, compartilhem. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.